Fontes disseram, né, Mari, que à CNN que o líder político do Hamas foi morto por um explosivo que estava escondido havia semanas antes lá no Irã e que o objeto foi detonado de forma remota, lá no quarto onde o chefe do grupo dormia. Teherã e Hamas acusam Israel de realizar esse ataque. O governo israelense, no entanto, não reivindicou a autoria. Então, essa é a história e agora você vai explicar para a gente baseado em que eles trazem essas informações, Mari. Fontes ouvidas pela CNN, Débora, dizem que, na verdade, esse explosivo foi colocado lá nesse lugar onde o Haniyeh, né, Ismail Haniyeh, esse líder do Hamas morto, dormia há semanas e foi detonado remotamente. Ou seja, antes a gente tinha informação de que o lugar tinha explodido por um foguete, né? Então, uma explosão causada por um foguete. Agora, essas fontes trazem essa nova informação de que, na verdade, esse dispositivo tinha sido colocado lá semanas antes. Ou seja, traz a ideia de algo ali planejado com uma boa antecedência e também indica uma falha na segurança do Hamas. Por quê? Porque esse lugar era guardado pela Guarda Revolucionária Islâmica. Então, se isso de fato aconteceu, se esse dispositivo foi colocado lá onde Haniyeh dormia semanas atrás, então isso quer dizer que houve uma falha na segurança. E a gente está falando da segurança de um dos principais líderes do Hamas, aliás, a principal autoridade política do Hamas. Por isso, é o tipo de informação que acaba demonstrando uma fragilidade do grupo. Esse grupo que foi atingido foi um golpe, né, enorme contra o Hamas, não só pela posição dessa pessoa, do Haniyeh, a posição que ele ocupava, mas também pelo simbolismo disso tudo. Ele estava no Catar, passava a maior parte do tempo no Catar, tinha ido para a capital do Irã para participar da cerimônia de posse do novo presidente iraniano e acabou sendo morto nesse momento, né? Então, por isso, esse simbolismo enorme. Agora, a questão que fica é como o Irã, como o Hamas vão responder a isso, e essa é a grande preocupação. O Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo religioso do Irã, ontem emitiu um comunicado prometendo vingança e dizendo o seguinte: vocês mataram nosso convidado na nossa própria casa e vocês abriram um caminho para a própria destruição, para a própria resposta. Então, um comunicado já muito duro. O New York Times reportou que esse líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, também chegou a ordenar um ataque direto contra Israel, porque o Irã e o Hamas dizem que Israel cometeu esse ataque, mas Israel até agora nem negou, nem confirmou a autoria sobre esse ataque. O premier israelense Benjamin Netanyahu ontem falou sobre a situação atual no Oriente Médio, mas não citou a morte do líder do Hamas. Então, são acusações contra Israel, que Israel nem confirma, nem nega, simplesmente não fala sobre esse assunto, não reivindica a autoria desse ataque, como reivindicou, por exemplo, a autoria pelo ataque que matou o comandante do Hezbollah, que é outro grupo apoiado pelo Irã, mas no Líbano. Esses dois ataques aconteceram na mesma semana, então um matando o líder do Hamas, o outro matando o líder do Hezbollah, ataques que aconteceram depois de outro, do final de semana, contra as colinas de Golã, o território ocupado por Israel na região da Síria, e Israel, né, disse que esse ataque do Líbano foi uma resposta, foi uma vingança ao ataque às colinas de Golã. E depois tivemos, então, um ataque contra o líder do Hamas, esse sem o reconhecimento da autoria por parte de Israel. Tudo isso acaba dificultando ainda mais a situação no Oriente Médio, acaba desestabilizando a situação na região, é claro, acaba diminuindo as chances de um cessar-fogo entre o Hamas e Israel, por isso essa situação é tão preocupante. Cada ataque que acontece acaba gerando outros, né? Porque a gente vê retaliações, então um lado ataca, o outro lado revida, às vezes com ataques ainda maiores. E a gente também tem que pensar que todo ataque feito como esse é um risco, você tem um risco de atingir aquilo que não foi calculado, você tem um erro ali, um risco de um erro de cálculo, o risco de se acertar civis, e aí nesse caso é claro que o cenário piora ainda mais. Por isso a gente está lidando com algo tão delicado, por isso a gente está lidando sim com uma desestabilização ainda maior da região. O governo americano diz que ainda é cedo para saber como a morte desse líder do Hamas vai impactar nas negociações por um cessar-fogo, diz que uma escalada não é inevitável, mas o fato é que
a escalada já está acontecendo, na verdade, né? A gente já está vendo esses ataques acontecendo de forma mais direta, tanto entre Hezbollah e Israel, também com a morte desse líder político de uma autoridade tão sênior assim do Hamas. Então isso na prática já está acontecendo. A questão é o que acontece daqui para frente, né? Como vai ser essa resposta do Irã a partir de agora, como o Hezbollah também vai agir a partir de agora, lembrando esses dois grupos, Hamas e o Hezbollah, apoiados pelo Irã, ali no centro, né, de todas essas preocupações. Débora e Yuri.